Êxodo capítulo 20, livro do Êxodo capítulo 20. Começo hoje uma série com vocês sobre os 10 mandamentos. Há exatamente 10 anos eu fiz uma série parecida com essa aqui. Se eu não me engano, em 2015 mesmo. 2014 para 2015 eu fiz uma série em que eu preguei os 10 mandamentos. E ficou bem marcado, só que pensando naquilo que eu sempre falo com vocês, de uma curva de aprendizado, quem é hoje adolescente, naquela época era criança, então não participou. Muita gente que fazia parte aqui da comunidade 10, 11 anos atrás, não faz mais parte. E muitos de vocês chegaram depois do meio do caminho, né? Fora alguns que também não lembram do que a gente conversou. Então, de onde nasce essa série? Ela nasce de um desejo do meu coração como pastor de vocês, porque dizer que é evangélico no Brasil do século XXI não significa muita coisa. Há igrejas evangélicas que, se você jogar uma Bíblia dentro dela, sai todo mundo correndo, porque as pessoas fazem de tudo, menos serem guiadas pela palavra de Deus. Quando fala-se de doutrina, então, aí assusta mais ainda, porque doutrina parece uma coisa chata. A gente prefere ser guiado pelos nossos sentimentos. A espiritualidade evangélica brasileira do século XXI, ela é mais ou menos assim, não existe certo e errado, existe eu senti de Deus. O meu coração disse que. Eu estou sentindo que é para fazer isso. Então, você não tem base, nem doutrinária, nem escriturística para isso. Então, o que eu, Rômulo, quero fazer com a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande? Eu quero que vocês sejam instruídos na palavra de Deus. Nós somos uma igreja reformada. A gente é uma igreja bíblica. A gente é uma igreja que preza por uma doutrina reformada. Então, a gente não muda com o tempo. A gente pode até, às vezes, mexer na forma, mas a gente não mexe no conteúdo. Então, os 10 mandamentos vêm, porque se eu perguntar para vocês, vocês sabem os mandamentos? Vocês vão dizer, não. Male, vocês vão saber, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, mas vocês não sabem isso. Então, o que eu estou querendo fazer aqui, primeiro, demarcar a visão da nossa comunidade. Qualquer pessoa que se chegue até a gente precisa entender que a gente é uma igreja reformada bíblica. Nós somos uma igreja histórica. Nós somos uma igreja presbiteriana. E a gente valoriza a nossa herança confessional. Ponto. Só que a gente acredita que toda a Escritura é palavra de Deus e ela existe para guiar o nosso passo no Evangelho. Então, saber os 10 mandamentos, porque alguns de vocês vão ouvir coisas assim, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Você não viu o apóstolo Paulo falando? O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que a dispensação da lei era uma. O que nós estamos hoje é debaixo da dispensação do Evangelho. Relacionar-se com Deus é diferente. Lá havia um tabernáculo, aqui não há Cristo. Acho que essa bateria acabou. Não, ainda tem. Não, o que mudou foi a forma de se relacionar com Deus, mas o conteúdo não mudou. Então essa série nasce para que a gente compreenda o nosso lugar como discípulos de Jesus, que obedecem à lei do Senhor. Essa série nasce com esse nome de liberdade, porque talvez vocês façam a seguinte pergunta: Pastor Rômulo, por que estudar os 10 mandamentos? E por que o nome dessa série é Liberdade? E já abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Porque a ideia aqui, olha Êxodo capítulo 20, no prólogo ou na introdução, para começar, esse nome mandamentos, que quando a gente usa a expressão mandamento, parece que é uma coisa chata. Mandamento parece uma obrigação que ninguém pode cumprir.
Logo vocês começam a falar bem assim: lá vem esse Deus tirano que fica pedindo coisas que a gente não consegue obedecer. Lá vem esse Deus, e olha a visão que o século 21 tem do Deus da Bíblia. Lá vem esse Deus que vem tirar a nossa liberdade. Lá vem esse Deus que vem tirar aquilo que nos faz feliz, ele vem tirar da gente, mandando a gente cumprir um código inteiro. Essa é a visão que a gente tem. E não é daí que nascem os 10 mandamentos. Porque se vocês observarem, olha como começa o versículo 1 de Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas estas, o quê? Porque não são mandamentos, são palavras de Deus. São palavras. Deus está dando palavras. E que palavras são essas? Olha como ele começa o prólogo. Ele começa dizendo: eu, o teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Então peraí. Qual é o contexto em que os mandamentos vão ser dados para o povo de Deus? Não é um contexto em que você diga: estamos vivendo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, a nossa vida está grandiosa, nós temos tudo. Não. Eles tinham acabado de ficar 400 anos escravizados no juízo de Faraó. Eles tinham acabado de passar por um longo período em que, inclusive, os filhos deles, de 2 anos para baixo, tinham sido assassinados pela ira de Faraó. Segundo o relato do Êxodo, eles passaram anos bebendo água barrenta do rio Nilo, comendo cebola, alho, que era o que tinha, debaixo de uma escravidão absurda. E aí, por conta do clamor deles e por causa do amor de Deus por sua aliança, o Senhor vai buscá-los. E quando o Senhor vai buscá-los, como é que ele se apresenta? Vocês eram escravos. A lei que regia vocês era a lei da escravidão. Eu estou trazendo vocês agora para uma realidade nova. Então, a partir de agora, se vocês querem viver como pessoas livres e não mais como escravos, como vocês eram no Egito, eu estou dando a lei da vida para vocês. Esses são os mandamentos. Nunca mais olhe para essa expressão 10 mandamentos como se fosse uma expressão de um Deus tirano olhando para você e dizendo: eu não quero que você seja feliz, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo. O que você tem que ter na consciência é: éramos escravos, agora existe uma lei que nos guia para a liberdade. O problema é que quando se fala em liberdade no século 21, liberdade para a gente é cada um fazer o que quiser para ter prazer. Isso não é liberdade. Isso é escravidão de sensações. Isso não é liberdade. Liberdade não é cada um fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Isso é escravidão do desejo. É por isso que vocês percebem o tempo todo a nossa sociedade cada vez mais individualista e cada vez mais escravizada. Esse é o contexto dos mandamentos. É por isso que essa série se chama Liberdade, porque ela nasce num contexto de liberdade. Ao longo dessas 10 semanas, o que você precisa saber? Você quer ser livre? Você quer ser livre de verdade? Você quer viver de uma maneira livre? Não obedeça ao fluxo do mundo. Se você quer ser livre de verdade, não obedeça aos seus desejos. Você quer ser livre de verdade? Siga o Senhor. A lei de Deus é para que tenhamos vida. Obedeça ao Senhor. É daqui que nasce isso. E a última ponderação para eu entrar propriamente dito, é que isso que se chama de cristianismo brasileiro,
cabe tudo. Cabe tudo hoje em dia. É um sincretismo religioso louco dentro de igrejas. A gente tem uma linha. Então vamos lá? Vamos pensar nisso? Bom, para começar, eu estou te dando 3 razões aqui para a gente estudar os 10 mandamentos. Primeiro, existe uma visão equivocada do lugar dos valores e princípios morais e éticos estabelecidos por Deus. Alguns dizem, o que é importante não é obedecer a Deus, o que é importante é Jesus e o que é importante é o amor. Alguns dizem assim, o que é importante? O importante é a graça, o importante não é a lei. Eu diria, o problema é que Jesus piora os 10 mandamentos. Quando vocês leem Mateus, por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus olha e fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás? Aí vem Jesus e diz assim, eu porém vos digo, e não matarás, quando a gente estudar, vocês vão ver que o problema ali é não assassinar. Eu porém vos digo, e o que ele diz? Se você olhar para o outro com ódio, com maldade, você já matou ele. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Eu queria entender quem é o santo varão que interpretou que Jesus facilitou as coisas. Porque Jesus só piorou o negócio. Porque ele olhou e falou assim, se você olhar para alguém com um olhar impuro, você já adulterou. Porque existe essa visão errada. Nós pegamos um atributo de Deus que é o amor e o Michael Horton diz isso. A gente transformou o amor num ídolo. Idolatria. Porque todo mundo usa assim, Deus é amor, então pode tudo. Deus é amor, então ele entende tudo. O problema é que na Escritura, o amor de Deus sempre vem junto com sua ira. E o amor de Deus sempre vem junto com sua justiça. A gente não pode botar tudo no guarda-chuva do amor para Deus aceitar tudo. Porque Deus realmente ama, mas Ele também é justo. Deus realmente ama, mas Ele é um Deus que se ira contra o pecado. E a nossa maneira de se relacionar com Ele mudou porque a ira dele caiu sobre Cristo. Então quando Ele olha para nós, Ele já não é mais um Deus irado, porque a ira dele estava castigando Cristo no nosso lugar. Então, de maneira nenhuma, em nome do amor de Deus, nós não vamos obedecer à lei dele. Segundo, pessoas enfrentam adversidades e sofrimentos porque a gente se acha esperto demais. E aí a gente não obedece à lei de Deus. Isso é bom para brasileiro. Brasileiro não foi criado para ser sábio. No Brasil, a gente cria filho para ser esperto. No Brasil, a gente tem uma cultura que diz assim, o importante é levar vantagem em tudo. E aí qual é o grande problema? A gente não dá valor à lei de Deus, porque a gente não vê na lei de Deus a fonte de sabedoria. Porque na verdade, a gente opta o tempo todo pelas nossas experiências, pelos nossos sentimentos, pelos nossos achismos e não pelo que Deus acha. Percebam que quando vocês vão tomar decisões, via de regra vocês se baseiam nas emoções de vocês. E não nos princípios e valores de Deus. Vocês se baseiam via de regra, e brasileiros são assim, nas nossas experiências e nas experiências dos outros. E não no que Deus diz. A gente se baseia naquilo que a gente acha que vai dar certo. Porque no final, a gente não confia na sabedoria de Deus. Então, estudar isso é para ajudar a gente. E uma terceira razão. Igrejas precisam resgatar a obediência. Porque a gente é um povo de Deus em missão. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, a gente chega nos lugares. Quando Israel recebe essa lei, em Deuteronômio isso fica muito claro, do 4 até o 10. Eles estão saindo do Egito e entrando em Canaã. E o que é que Deus queria? Deus queria que quando as nações em volta olhassem para Israel, elas olhassem para eles e falassem assim, de onde essa gente tirou essa sabedoria tão grande? De onde essa turma tirou essa forma de viver? Não é assim no nosso tempo.
Nós somos um povo em missão e o povo de Deus. É para que o mundo inteiro olhe para a igreja e para os discípulos de Jesus e falem assim: por que essa gente cria filho do jeito que cria? Por que essa gente administra os seus negócios com tanta sabedoria? Por que essa gente toma prejuízo para não dar prejuízo para os outros? Por que essa gente prefere a realização dos outros à realização deles? Por que o pessoal que se diz discípulo de Jesus está disposto a dar a própria vida em favor daqueles que estão se perdendo? Isso não mudou. Por isso, estudar os princípios e valores de Deus é um antídoto contra esse secularismo. É um antídoto contra esse modo de viver hipócrita que a gente tem do século 21. Nós somos discípulos de Jesus, não para que a gente fique misturado no mundo e se passe despercebido por ele, mas para que o mundo olhe para a igreja de Jesus e diga: de onde essa gente tirou essa sabedoria tão grande? É por isso que a gente quer estudar isso. Agora, os reformadores, especialmente a nossa confissão de fé, e aí ela vai trabalhar o que é a lei de Deus e por que a lei de Deus existe. Você precisa anotar isso. Porque a lei de Deus não foi abolida em Cristo. O que foi abolido foi alguns aspectos da lei. Então vamos olhar isso com calma. Quando você olha o Antigo Testamento, o primeiro aspecto da lei que existe é o aspecto cerimonial. Pastor Rômulo, que aspecto cerimonial é esse? Você olha, pega a sua Bíblia, olha o livro de Levítico. Está em Êxodo, olha Levítico. Olha Levítico 1. Para isso ficar bem claro. Levítico 1. Da tenda do encontro do Senhor, primeiro, onde Deus morava no Antigo Testamento? Na tenda, era o lugar que ele habitava. Ele chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja de gado ou de rebanho de ovelhas, se o holocausto, que era uma oferta toda queimada, for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à tenda do encontro para que seja aceita pelo Senhor. E o que ele vai fazer? Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceita como propiciação em quê? Isso aqui é cerimônia. Primeiro, onde Deus está habitando? No tabernáculo. Você quer encontrar com Deus? Você vai lá. Quando você chega lá, o que é que você faz? Você pega um animal sem defeito. Esse animal sem defeito, o que é que você faz com ele? Você coloca a mão em cima da cabeça dele. Qual é a cerimônia que está sendo feita? Os seus pecados estão sendo transferidos para esse animal. E quando esses pecados são transferidos para esse animal, o que é que o pecado gera? Morte. Então o sacerdote pega o animal cheio de pecado e o sacrifica, porque o pecado gera a morte. Isso é um aspecto da lei cerimonial. Agora olha na nova aliança. Cristo vem ao nosso encontro. Você não vai até Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você transfere o seu pecado para Cristo quando crê nele. E ele é o holocausto, ele é a oferta. Por isso, ele vai ao patíbulo da cruz, ele é morto em nosso lugar e a cerimônia de perdão de pecados foi completa. O Antigo Testamento está cheio disso. E essa lei não tem mais sentido.
e significado, porque ela foi cumprida pelo Senhor. Então, o primeiro aspecto, que são essas cerimônias, nazireu, sacerdote, holocausto, dia da expiação, nada, comida disso, dia daquilo, festa disso, festa daquilo, tudo isso foi cumprido em Cristo. Esse princípio cerimonial foi todo cumprido em Jesus. Mas existe um caráter da lei de Deus que é o caráter moral. E a primeira coisa que o caráter moral, a confissão de fé da gente trabalha, a primeira coisa que a lei de Deus mostra para a gente é a sua natureza. É a sua natureza, é a natureza humana. Sempre que você e eu olharmos para a lei de Deus, nós estamos vendo o caráter dele ali. E a gente olha e vê a manifestação da nossa natureza. Qual de vocês nunca foi idólatra na vida? Qual de vocês nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca mentiu, nunca cobiçou? A lei de Deus manifesta a nossa natureza. Quando a gente olha para a lei de Deus, nós estamos olhando para um reflexo dele. Deus não mente, Deus não é idólatra, Deus não rouba, Deus não mata, Deus não faz essas coisas. Quando a gente olha para a lei dele, o que a gente está olhando? Um reflexo da nossa natureza. E aqui vem um detalhe. Você quer saber se você é crente? Quando você estiver diante do Senhor, veja se você fica constrangido com a santidade dele. Quer saber se... Eu não estou falando que você é religioso. Não estou falando se você é religioso. A santidade de Deus tem que constranger um crente. Você tem que olhar para o Senhor, olhar para Jesus e perceber a sua indignidade. Cristãos, gente que foi lavada por Jesus, não fica se jactanciando, não fica se ensoberbecendo, muito menos com uma falsa moralidade acusatória com os outros. Cristãos, quando olham para Deus, têm um profundo sentimento de indignidade, porque a lei de Deus mostra isso para nós. Quando a gente se depara com essa realidade espiritual, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o Senhor Jesus Cristo, a gente se sente completamente indigno. Isso é um bom termômetro para a sua espiritualidade. O segundo princípio que a lei tem é conter o mal na sociedade. A lei de Deus existe para conter o mal na sociedade. Eu já falei para vocês que os filisteus, por exemplo, na antiguidade, uma das coisas que eles faziam muito, era muito comum entre os guerreiros filisteus, era fazer concurso de quem é que ajuntava mais cabeça de inimigo. Matava e cortava a cabeça dos caras, por exemplo. Quando eles olham esse tipo de legislação na época, isso aqui é para refrear o mal na sociedade. Tinha coisas que a gente briga até hoje na nossa sociedade, como por exemplo estudade. Essa semana a gente estava conversando e uma cena muito curiosa que eu vi, e o Arthur estava, Elise e Júlia também. Eu vi uma cena essa semana curiosa que foi um mendigo sem perna bêbado, deitado no chão. Do lado dele uma moça sentada como se nada tivesse acontecido com um cachorro na coleira. E na frente um mega supermercado lotado. E eu estudando o primeiro mandamento e a lei de Deus. Cara, isso é assustador. Isso é assustador. Porque em Israel isso jamais poderia acontecer. Jamais. Isso não poderia acontecer. Porque, por exemplo, alguém que estivesse na rua em Israel, como eu expliquei para vocês no livro de Ruth, a lei do respingo, ela existia exatamente para que ninguém morresse de fome. Para que ninguém passasse dificuldade. Isso era a lei moral da época. Os caras eram muito mais assistidos do que a gente. Eles tinham uma legislação muito melhor porque a cada 7 anos, escravos eram libertos.
É porque a gente é colonizado, então a gente acredita nessa escravidão europeia que veio para nós. Escravo existe há muito tempo. Escravos eram libertos sempre no 7º ano. O jubileu existia como forma de mobilidade social. Porque você não podia ficar devendo a banco, pagando juro, refinanciando dívida. O jubileu vinha para que, se você tivesse feito alguma coisa errada, era o ano do perdão nacional. Que era para que, se você tivesse perdido suas terras, você tinha direito de recomeçar. Porque todo mundo tinha que ter o direito de recomeçar e não ficar devendo o resto da vida. Sabe por que vocês não sabem disso? Porque a gente não para falar da lei de Deus. E a gente acha que o século 21 é muito bom. Cara, esses caras 1.500 anos antes de Cristo têm muito mais mobilidade social do que a gente. Era uma sociedade muito mais ajustada, porque a lei veio de Deus. As pessoas tinham perdão da dívida, elas tinham perdão da escravidão, e elas tinham o direito de recomeçar, coisa que hoje em dia ninguém tem. Percebe como a lei de Deus é importante? Agora, tem uma terceira razão que a confissão de fé fala pra gente. A lei de Deus existe, gente, para orientar o povo de Deus. Como é que vocês vão viver nesse mundo? Como é que vocês vão lidar com os casamentos de vocês, com os filhos de vocês, com os desejos de vocês? Como é que a gente vai viver? É por isso que isso aqui é dado. Então, não é... Entenda, não seja simplório falando... é um Deus tirano que vem tirar a nossa felicidade. Não. Isso aqui é para mostrar a natureza da gente. Isso aqui é para conter o mal. Isso aqui é para orientar o povo de Deus. Agora, em qual contexto que isso aqui foi dado, né? Vocês se lembram que eles ficaram no Egito por 400 anos. E o que era o Egito? O Egito era um shopping center de deuses. Você tinha Deus para tudo. Então, por exemplo, vocês se lembram em Êxodo, quando Moisés e Arão vão falar com o faraó? Vocês se lembram disso? Moisés e Arão vão falar com o faraó. Deixa o meu povo ir. Qual é a primeira coisa que Moisés e Arão fazem? Eles jogam a vara no chão e o que a vara faz? Se transforma em quê? Escola bíblica? Numa cobra. Uma cobra para gente, para eles é uma serpente. Para a gente pode não significar nada, mas para os egípcios significava muito. O Egito é um lugar desértico. Só tem vida em volta do rio Nilo. Onde o rio não chega é deserto puro. Naquela cultura, eles diziam, nesses lugares desérticos, nem os deuses estão. Esses lugares desérticos são completamente abandonados. Quando Moisés mostra uma cobra ou uma serpente vindo do deserto, percebam a narrativa do Êxodo que diz assim, quem é que mandou vocês? O que é que o Moisés fala? O eu sou mandou a gente. Olha a mensagem que está sendo dada para o Egito. No lugar em que vocês acham que os deuses de vocês não chegam, o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, que consegue inclusive controlar serpentes, que são os deuses da saúde de vocês, esse Deus está acima de vocês. É essa a mensagem que está sendo dada. Mudou alguma coisa para Faraó? Não. Uma da deidade que tinha era o próprio rio. E todo mundo esperava o rio ficar cheio para poder plantar, beber água e todas essas coisas. Qual é o outro sinal que é feito? O rio, que era o Deus da vida, se torna em sangue. O Deus dele está sendo humilhado de novo. Porque o único Deus que fez todas as coisas é o Deus criador do céu e da terra. Mas quando esse rio enchia, aparecia um monte de bichinho chamado rã. E eles tinham outro deus, que era o deus da fertilidade, um crocodilo que tinha um nome especial. Quando esse rio aparece, essas rãs aparecem, mais uma vez o Deus de Israel está humilhando esses deuses da terra. Um outro Deus que era muito adorado, que eram os animais domésticos, especialmente eram as vacas.
os touros, chamado de touro ápis. Esses animais também são humilhados. Os animais domésticos, tipo gatos, também são humilhados. Mas vai mais além, porque o deus mais celebrado no Egito, que era On, que era o deus Sol, do qual o faraó dizia que era filho, também é humilhado. Porque o Egito ficou escuro. E não só ficou escuro, até o filho de Faraó foi humilhado. Até Faraó foi humilhado. O que isso está significando aqui? É um contexto de libertação de deuses falsos. É um contexto de libertação da idolatria. Mas o povo de Deus precisava entender que eles estavam sendo libertos de deuses que os escravizavam, deuses que pediam sacrifícios, deuses que pediam a devoção da vida deles, porque deuses fazem isso com a gente. Eles pedem a nossa energia, eles pedem a nossa força, e eles não nos dão nada em troca. Eles só pedem sacrifício e nos humilham. Os deuses falsos fazem isso. Só que Israel tinha que tomar cuidado, porque eles estavam indo para uma nova terra, que era um outro shopping center de ídolos. Porque se no Egito tinha esses deuses, em Canaã haviam outros. Havia Baal, o deus da terra. Havia Astarote, a deusa dos céus. Havia Moloque, outro deus da fertilidade. Havia Iã, o deus dos mares. E eles poderiam adorar qualquer um desses deuses. Esses mandamentos são dados porque eu livrei vocês daquela idolatria do passado. Eu livrei vocês da escravidão que esses ídolos colocaram em vocês. Eu estou levando vocês para uma nova terra. Cuidado, porque nessa terra que vocês vão, há outros ídolos, há outros deuses. Agora olha comigo o que ele diz, logo no início do decálogo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Qual é o primeiro mandamento então? Tirei vocês do Egito. Estou levando vocês para a nova terra. Eu estou levando vocês para a terra que mana leite e mel. Tirei vocês dos deuses falsos. Cuidado com os deuses falsos. Então, a minha primeira palavra para que vocês se mantenham livres é: não tenham outros deuses além de mim. É isso. É isso que esse texto quer dizer. Eu libertei vocês do faraó. Eu libertei vocês daquela escravidão. Cuidado para vocês não caírem na próxima escravidão. Cuidado, porque ídolos fazem isso com a gente. Ídolos nos escravizam. Cuidado. Então tenham somente um Deus. Ok? Eu expliquei isso para vocês. Mas você pode perguntar-se assim: tudo bem, pastor? Mas o que é idolatria? Bom, peguei uma virose essa semana que eu vou te contar, viu? Suando aqui. Idolatria, gente, é qualquer coisa que tome o lugar de Jesus. Idolatria é tudo aquilo que tira o seu sono. Idolatria é tudo aquilo que você coloca e despende a sua energia, o seu tempo, seus recursos, sua força. Idolatria é quando a gente faz de alguma coisa a razão da nossa existência. Idolatria é quando a gente faz de alguma coisa criada, percebam, a fonte da nossa felicidade. E para piorar, a fonte da nossa identidade. Idolatria é quando você coloca em algum fator, aspecto da criação e faz deste fator, desta coisa, a fonte
da sua alegria. Aí, peraí, cara. Porque Santo Agostinho dizia que pecado é amor em desordem. Pecado é amor em desordem. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Porque o Senhor, o Criador, criou tudo o que Ele fez e tudo é bom. E isso é o relato do Gênesis. Então Deus cria trabalho, Deus cria família, Deus cria emprego, Deus cria filhos, maridos, viagens, dinheiro, tudo que vocês veem, Deus cria. A grande questão da idolatria é como a gente se relaciona com isso. Então, eu posso fazer da minha esposa meu ídolo. Eu posso fazer da minha esposa meu ídolo. Você quer ver uma outra coisa? Muitos casamentos estão arrebentados porque nós fizemos os nossos filhos os nossos ídolos. Mulheres, por exemplo, que se esqueceram dos seus maridos. E fizeram dos filhos a fonte da sua felicidade. E primeiro, e aí, homens e mulheres, os filhos vêm depois do cônjuge, tá? Eles são muito bonitinhos, mas os filhos vêm depois do marido e da esposa. Porque se você muda essa ordem, é idolatria. Não se esqueça disso. Mas muitos de nós, por exemplo, você quer casar. Aí você quer casar e você transfere para o casamento a fonte da sua alegria, a fonte da felicidade, a fonte da vida. Eu estou colocando numa outra pessoa todas as expectativas da minha existência. Isso é idolatria. Eu posso colocar no meu trabalho toda a gente usa isso assim, e meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. Não, eu só... Rapaz, tudo que eu faço... E para a nossa cultura isso é melhor ainda, né? Porque quando o cara fala que ele está descansando, a gente não consegue falar que está descansando, porque parece que você é preguiçoso. Isso é sinal de idolatria. Quando o cara fala... Onde é que você estava? Cara, hoje consegui de meio-dia até as 2 horas. Onde é que você estava? Tirando um cochilo que cheguei a roncar. A gente tem vergonha de falar isso. Por quê? Porque na nossa cultura, o trabalho, ainda que você não produza, ele virou um ídolo. Tanto que você não consegue descansar. Bom, se você tem aquela janela de tempo e você pode dormir, qual o problema? Isso não é pecado. Desde que você, na hora de trabalhar, produza, ué. Tem tempo para todas as coisas. Só que a gente transfere, percebam, para a carreira da gente. Alguns de vocês sacrificaram os filhos de vocês em nome da carreira. Mulheres, no tempo do empoderamento, sacrificaram filho, família, sacrificaram o desejo de ser mãe. Por quê? Porque existe um ídolo carreira mandando como você tem ou não tem que fazer. Aí os filhos crescem, não percebeu. Eu tenho falado com vocês, o trabalho e a carreira, sucesso e poder são um ídolo tão poderoso no nosso tempo, tão poderoso, porque a gente, como eu tenho sempre falado com vocês, Moloque está vivo ainda hoje. Porque as crianças são sacrificadas dentro da nossa própria casa. Quando a gente não dá atenção para elas que elas deveriam. E aqui eu não estou querendo encher você de culpa. Mas é a gente olhar. Porque em nome da carreira, do sucesso, do dinheiro, a gente abre mão da espiritualidade. A gente abre mão da vida com Deus. A gente abre mão da vida com os irmãos. A gente abre mão de cuidar dos filhos. Olha como o Mamon está matando a mim e a vocês. Endividados, gastando mais do que deviam. Ou alguns amam tanto o dinheiro e insegurança que ele atravessa o Oceano Atlântico inteiro com um sorrisal na mão. Miserável. Debaixo d'água. Nunca deu um caldo de cana e um pastel para o filho. Por quê? Porque tem que economizar. Lá vem o pastor falar de dívida, de dízimo de novo. Pecado. Ama o dinheiro. Ama o dinheiro. Dinheiro é o seu Deus. Mamon é o seu Deus. Gasta. Não para. Nunca dá. Mais. Nunca é suficiente. Sociedade desgraçada. Escravizando a gente. Escravizando a vocês.
colocando um jugo de Faraó nas nossas costas. Nós não somos livres, irmãos. Na sociedade do século 21, nós não somos livres. Apolo está matando a gente dentro das academias. Afrodite está matando a gente. Tem um carnaval que não acaba nunca nesse país, meu Deus do céu. Afrodite está aí. Está aí. Vocês mostram o corpo de vocês. Cirurgia e mais cirurgia. Botox em cima de botox. E bota cabelo e tira cabelo. Em nome da saúde. Apolo está matando a gente. As academias abarrotadas, mas não é de gente buscando saúde. É de gente tentando achar identidade através de um músculo. É de gente tentando achar identidade através da imagem. Não é em nome da saúde. Nós somos libertos, irmãos. Mas não fomos libertos porque a opinião dos outros, que são os nossos deuses, valem mais para a gente do que o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu libertei vocês. Eu estou levando vocês para uma outra terra. Cuidado com a idolatria. Cuidado. Vocês percebem como esse negócio é atual? Como isso é forte. Olha como Dionísio e Baco acabam com a gente. Gente se embebedando. A gente se entorpecendo o tempo todo. Sexo fácil, barato. Fala para as pessoas que você vai optar por uma sexualidade só depois do casamento. Os caras vão olhar para você e falar assim, você está louco? Está maluco? Você perdeu o juízo? Não, cara, eu obedeci a Deus. Não, você é doido. Por quê? Porque Dionísio é Baco. Está aí o tempo todo. Oferecendo para a gente, é um shopping center de ídolos. Eles só mudaram de nome. Sexo barato, droga fácil, para todo mundo. Só que a grande questão é que vocês e eu somos discípulos de Jesus. E a gente precisa olhar e falar assim, peraí. Eu acho que a gente precisa trabalhar a identidade da gente a partir de outro fator. Trabalhar a felicidade da gente diante de um outro fator. Trabalhar a vida da gente diante de uma outra direção. Sabe o que a idolatria faz com a gente? Ela só drena a nossa energia. Os ídolos têm essa capacidade. Eu já citei esse cara 10 anos atrás, porque ele era um ateu, e o nome dele é David Foster Wallace. Eu citei ele 10 anos atrás nessa série. Ele cometeu suicídio em 2008. Mas ele tem uma frase, na verdade ele faz um discurso que eu acho incrível. O David Foster Wallace dizia: não existe tal coisa como não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é o que adorar. É impossível você não adorar alguma coisa. Isso vem de fábrica. A gente adora. Não tem jeito. A questão é o que a gente adora. Se você adora o dinheiro, então você nunca terá o suficiente. Você nunca sentirá que você tem o suficiente. Já se viram assim? Adore o seu corpo, sua beleza e seu fascínio sexual. E você sempre se sentirá feio. Vocês já se olharam no espelho e falaram, ainda não está bom. Nunca está bom. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes que ela realmente te aflija. Quem adora o corpo, a sexualidade, a potência do corpo, morre todo dia. Todo dia. Adore o poder. E você acabará se sentindo fraco e com medo.
e precisará de cada vez mais poder sobre os outros, para te entorpecer por causa do seu próprio medo. Vocês já viram gente que oprime as pessoas? Maridos que oprimem as mulheres? Mulheres que oprimem seus maridos, seus filhos? Só querem manter poder e controle. Porque no final, por trás do ídolo do poder, o que tem é só o seu sentimento de fraqueza. Adore o seu intelecto. Sendo visto como inteligente, você acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Quando alguém descobrir suas fontes, você está morto, meu filho. Mais insidioso sobre essas formas de adoração não é que elas sejam más ou pecaminosas, é que elas são inconscientes. Elas são configurações de padrão. Não tem jeito. A pergunta que a gente precisa se fazer hoje é quem a gente adora? Ou o que a gente adora? Qual é a fonte de vida da gente? O Catecismo de Westminster vai dar uma direção para a gente. Porque até aqui, eu simplesmente mostrei a idolatria. Mas quando o Senhor diz para a gente, não terás outros deuses além de mim, a pergunta que a gente se faz é, tudo bem, pastor, eu consigo olhar isso. Mas o que Deus quer de mim? Há quatro implicações que o Senhor quer da gente. Primeiro, irmãos, o Senhor quer adoração da gente. Adoração. Adoração é de onde vem, é a consciência de onde vem a fonte da nossa vida, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa felicidade, e sermos completamente fiéis a Ele e prostrarmos toda a nossa vida ao Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse texto é dado num contexto de aliança. Eu libertei vocês. Eu estou levando vocês para uma terra. Qual é a nossa reação diante do Senhor? Porque o Deus que nós estamos acostumados a cultuar no século 21, é um Deus que a gente exclusivamente chega perto dele para orar 5 minutos para ele responder e resolver algum problema nosso. Olha como a gente se relaciona com o Senhor. A gente vive como se ele não existisse. Então, quando a gente tem alguma necessidade ou dificuldade, o que a gente faz? A gente vai até ele para ele resolver algum problema nosso. O que esse mandamento está mandando a gente fazer é para com essa relação superficial com o Senhor. Vá mais fundo. Prostre tudo o que você é, tem e faz para o Senhor. Seja um servo temente, adore a Deus no cotidiano, adore o Senhor no cotidiano, não seja um crente domingueiro, seja crente. Mostre de fato e de verdade para o seu coração e para os deuses desse mundo que você tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo, e o nome dele é o Deus que está acima de todas as coisas. E nós o adoramos. Não abra mão, irmão e irmã, de momentos como esse, de adoração. Para de relativizar o culto, para de relativizar a vida com os servos de Deus. Pare de relativizar a vida com Deus. Adore, 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 adore. Tenha uma vida de adoração, tenha uma vida de adoração. Eu sei, os ídolos cobram caro, eu sei, é difícil viver no Egito, é difícil viver em Canaã, é difícil viver na Babilônia, mas o Senhor disse que Ele era Deus, estaria conosco. Adore, adore, adore. Você vai ter que lutar contra a sua carne, você vai ter que lutar contra você vai ter que lutar contra o mundo, você vai ter que lutar contra os seus desejos. Paulo disse para a gente, para os coríntios, que os sofismas viriam parecendo verdade,
As tentações e provações são tão grandes que o Senhor Jesus, no sermão escatológico, diz que se os dias não fossem abreviados, até os eleitos se perderiam. Mas, irmãos, não teve tentação nenhuma que não fosse humana, porque o mesmo Deus que permite que a gente seja tentado é o mesmo Deus que vai libertar a gente. Ele não está dormindo, Ele está acordado. O Senhor vem para a gente dizer hoje: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu tirei vocês da escravidão. Olha para a vida de vocês, aonde vocês estavam. Eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, o que está diante de mim, de vocês, é a nova Jerusalém, é o novo céu e a nova terra, aquele que vem de cima para baixo. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, não te dobrem a idolatria. Não tenham outros deuses, irmãos. Virose até foi embora. Não tenham outros deuses. Adoração. Segundo, confiança. Confiança. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar no Senhor. Eu não entendo os caminhos dele. Eu não entendo. Tem coisa que eu também não entendo. Tem coisa que eu também não sei. Tem coisa que eu não sei por que acontece. Eu não sei, eu não tenho explicação para tudo. E eu também não tenho que ter. Eu confio. Eu confio, sabe por quê? Primeiro, porque ele se revelou. Está aí, está para todo mundo ver. Aí, segundo, eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde ele me tirou. Eu confio e sei para onde ele vai me levar. Eu sei o que eu era. Eu sei onde eu estava. Eu sei que eu estava perdido. Eu sei que ele me deu nova vida. Ou quem me tirou de lá. Eu sei o que era Faraó. Eu sei o que era a vida lá. Os nossos filhos morreram. Eles nos escravizaram. Eles faziam a gente andar de sol a sol. Eles fizeram isso com a gente. Mas agora a gente foi liberto. Querem tirar o nosso corpo? Tirem. Mas a nossa alma não. Os deuses falsos não vão roubar a nossa alma. Eles não são dignos da nossa adoração. A nossa adoração é a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Confiança, irmãos. Confiança. Mesmo contra tudo. Mesmo contra todas as situações, teu coração vai olhar para você e falar bem assim: chega. Você vai perder as forças e vai falar assim: eu não aguento mais. Vai ter momentos que você vai falar assim: Senhor, eu já passei de todos os limites que você podia imaginar. Redobra a sua confiança, ele continua aí. Ele tirou a gente do Egito. Ele vai levar a gente para Canaã. Não aquela física, mas a espiritual, a que desce do céu. O Cordeiro de Deus vem. O Libertador vem. Moisés não é mais físico daquele jeito não. Moisés agora é o Filho de Deus. É ele que tira a gente do Egito. É ele que liberta a gente da escravidão. É ele que libertou a gente da ira de Deus. É ele que libertou a gente do jugo de Satanás. Então, por favor, redobre a sua confiança. Terceiro, invocação. Invoque o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor pelos salmos. Não é você clamar pelo sangue. Para com isso, isso é idolatria também. Invocar o nome do Senhor é aonde você está, Jesus está com você. Invocar o nome do Senhor é aonde você está, Jesus está contigo. Clama pelo Senhor. Clama a mim e eu responderei. Clama a mim e eu vou mostrar para vocês os caminhos que eu tenho para vocês. Os crentes são chamados a trazer o Senhor para perto deles. Você e eu andamos aflitos, oprimidos do diabo em muitas ocasiões, com a nossa alma pequena dentro do coração, porque não invocamos o nome do Senhor. Nós não olhamos e não entendemos ainda que Ele é Pai. E quando nós dobramos os nossos joelhos, qual foi a última vez que você parou do lado da sua cama e você falou: Senhor, invoca o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor. Qual foi a última vez, meu irmão, que você parou diante de Deus, porque de joelho que ninguém tropeça, e falou: Senhor, tem misericórdia. Senhor, as águas vão acabar com a gente. Senhor, esse mundo vai engolir a gente. Senhor, as demandas vão engolir a gente. Senhor, o mundo vai engolir a gente. Senhor, os desejos da gente vão engolir a gente. Os deuses falsos estão querendo nos engolir. Invoque o nome do Senhor. Senhor, eu já não quero mais crer no Senhor. Senhor, está difícil a caminhada. Senhor, a gente duvida o tempo todo, Senhor. Senhor, eu já não sei mais se isso é verdade ou não, porque é tanta informação que eu já nem sei mais. Invoca o Senhor. Ele disse que Ele ia falar com a gente. Invoque o Senhor. Das profundezas, como o salmista disse para a gente, clama pelo Senhor. Não brinquem com o Deus de Israel, não brinquem com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que estaria no meio do seu povo. A materialização dele é espiritual e real.
Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos de uma fé mais viva, mais forte, mais avivada. Ser um povo mais vivo, mais avivado diante do Senhor, com mais poder na nossa invocação ao nome dEle. Quarto, gratidão. A gente tem que ser grato. O que o catecismo da gente diz para a gente é isso. É a gente ser grato. Grato pelo que Deus fez. Grato. Eu sou o Senhor. Eu tirei vocês. Eu sou o Senhor, eu estou levando vocês. Eu sou o Senhor, eu estou com vocês. Talvez, gente, a vida não é o que a gente queria. Talvez ela não é o que a gente queria. Mas ela é o que Deus nos deu. Nós esperamos o novo céu e a nova terra. Nós esperamos o novo céu e a nova terra. Gratos. Nós temos para hoje. Gratos. Vocês vão voltar para casa. Tem comida. Vocês vão voltar para casa. Tem luz. Está caro, mas tem. Vocês vão voltar para casa. Tem água. Às vezes falta porque não cai na caixa. Mas tem. Gratos. Gratos. Gratos por Jesus. Gratos pela vida eterna. Gratos pela salvação. Gratidão. Gratidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quero concluir com duas perguntas. Na verdade, com uma pergunta e uma afirmação. A primeira, irmãos, é: o que escraviza a sua vida? O que te escraviza? Eu não sei quanto tempo eu estou pregando aqui. Não é a minha retórica. Posso gritar, posso falar manso. Isso não converte ninguém. Isso não santifica ninguém. O único que é capaz de mudar, santificar e transformar e convencer é o Espírito de Deus. A nossa suficiência vem de Cristo. A nossa suficiência é no poder do Espírito. O apóstolo Paulo disse que quando ele foi aos Coríntios, ele não foi com retórica. Ele foi com o Espírito. O que está tirando a sua força? Você está colocando a sua alegria aonde? O que está fazendo você perder sua fé no Deus que te salvou? Para você que não é salvo, porque você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O século 21 falou bem assim: o que importa é você fazer as coisas do bem. Cara, fazer coisa do bem não salva ninguém, meu irmão. Esse é o maior discurso frouxo que tem, uma furada. O que importa é ser do bem. O que importa é crer em Cristo como o único suficiente Salvador. O que importa é arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o Cordeiro de Deus está às portas. E o único sacrifício que nos salvaria está nele. Você que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, já deu para você perceber que não vale a pena viver assim. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Irmãos, o que te escraviza é o seu faraó. O que está escravizando você vai te oprimir, vai te destruir. Se você tem problema em alguma área da sexualidade, do poder, da beleza, da violência, do controle, do dinheiro, do trabalho, da carreira, da família. Se você tem algum problema, isso vai te destruir, vai drenar suas energias. Esse é o seu faraó. Só que o Filho de Deus se manifestou para a gente ser livre de faraó. Se deixe libertar pelo Senhor. Se deixe libertar. E aqui vem um conselho. Se mantenha livre. Se mantenha livre daqui para frente. Muitos de nós vivemos muitos problemas porque não obedecemos a sabedoria que veio dos céus. Muitas cicatrizes no nosso corpo e na nossa alma não são por causa da predestinação, não. São porque a gente escolheu errado. Porque a gente resolveu não obedecer.
a gente resolveu, ao invés de se manter na linha e livre, a gente resolveu se escravizar de novo. A gente olhou e falou bem assim: ei, onde a gente estava com a cabeça? Vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Olha a alucinação na cabeça da gente. Caminhando para Canaã com saudade de Faraó. Caminhando para a glória eterna com saudade da escravidão. Ah, irmãos, o Filho de Deus se manifestou para a gente ser livre. O Filho de Deus vai cuidar da gente. O Senhor vai cuidar da gente. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que escraviza a sua vida? Deixe-se libertar por Deus e mantenha-se livre.